Hoje eu quero abordar uns temas que cada vez que há uma eleição, mais a gente realmente se preocupa, não só com a corrupção, o abuso do poder econômico, mas também temos que pensar no abuso do poder de autoridade. Por exemplo, é muito flexível essa lei que permite, por exemplo, que um governador, um prefeito vá para a reeleição fazendo propaganda institucional. Por exemplo, lá em Roraima, o governador que decidiu se compatibilizar em abril para disputar a vaga de senador, apesar dos inúmeros processos que tem contra ele na própria Justiça Eleitoral, ele conseguiu tirar, portanto, 4 anos de mandato e está agora beneficiado por uma possibilidade de se candidatar a Senado. Então, eu acho que nós teríamos que rever, fazer uma reforma política, partidária e eleitoral profunda, para que realmente o abuso do poder econômico, que vai continuar existindo por baixo dos panos, mas pelo menos não se pode fazer de maneira escancarada, já é muita coisa, embora não seja o ideal. Então, eu entendo que nós devíamos rever isso. Quem sabe, aumentando o mandato de 4 para 5, sem direito à reeleição. A outra coisa é essa questão da propaganda institucional. Quer dizer, sob o pretexto de divulgar as obras do governo, um governador como o lá de Roraima, que vai sair em abril, ele começa em junho do ano anterior uma propaganda maciça sobre obras virtuais só, porque, na verdade, quando vai na prática, não existe nada do que ele está colocando na televisão. Chega ao ponto de a gente pensar que não estamos no mesmo estado que está se falando. E esse governador que saiu, o senhor Anchieta Júnior, realmente foi useiro e vezeiro, eu acho até que contribuiu. Aliás, ele foi o responsável pelo déficit que o Estado está hoje, de 700 milhões só em termos de coisas vencidas e mais 2 bilhões e 700 milhões para, já em pagamento de juros, etc. Então, uma pessoa faz isso, quer dizer, abusa do poder de autoridade, do poder econômico, faz corrupção e depois vai para candidato a senador. É muito fácil desse jeito. Quer dizer, cadê a igualdade entre os postulantes? Não há nenhuma. Eu acho, inclusive, que, repito, que a forma de acabar com isso seria não ter reeleição. E também proibir que uma pessoa que saiu do Executivo, em que passou 4 anos fazendo propaganda, ele vá, em seguida, se desincompatibiliza e vai para senador, para deputado federal, enfim, com uma vantagem enorme. Por quê? Ao contrário dos concorrentes, ele teve todo o tempo, durante 4 anos, para fazer propaganda do seu governo. Então, eu entendo que a pessoa que terminou o mandato no Executivo tinha que passar por uma espécie de quarentena. Isso acontece quando os ministros dos tribunais se aposentam, eles têm que cumprir uma quarentena para poder advogar. E isso seria, sob todos os aspectos, um antídoto à corrupção. Agora, isso aqui eu estou justamente colocando para a reflexão dos senhores senadores, das senhoras senadoras, porque é preciso, sim, que haja maior moralidade na política para que o eleitor possa ter confiança na democracia, confiança nos que são eleitos, porque quando eu vejo gente reclamando, mas tem deputado corrupto, senador corrupto, eu pergunto, quem elegeu esses corruptos? Quem elegeu esses corruptos foram exatamente os eleitores. Então é preciso que haja um movimento cívico, não de boicotar a eleição, mas sim de selecionar os candidatos de acordo com a lei da ficha limpa e mais um pouquinho mais. Porque você tem que analisar a vida de uma pessoa que se candidata, seja vereador, a prefeito, a governador, deputado federal, senador e mesmo presidente da República, para que não haja realmente brecha para aqueles que gostam da corrupção poderem driblar, vamos dizer, até a legislação para poder se eleger. Então, uma pessoa como esse ex-governador de Roraima, o senhor Anchieta Júnior, que praticou uma centena ou mais, milhares de corrupção, ele sai do governo, se desincompatibiliza, concentra um período de quase 1 ano fazendo propaganda que o povo não tem tempo de checar e depois é candidato a um cargo eletivo, seja deputado federal ou senador. Aliás, ele vai indicar a mulher dele para deputada federal e ele para senador. Quer dizer, então, você faz o exercício do mandato executivo, no caso lá de governador,
para criar uma estrutura política para se eleger parentes, mulher, filha, etc. Então, eu espero que nós possamos meditar isso ainda nesse período eleitoral, para que depois das eleições para que, então, possamos, de fato, fazer uma reforma política, partidária, eleitoral, para valer, que sirva para muitas e muitas eleições, e não aquela chamada aqui, mini-reforma política na véspera da eleição. São apenas para acomodar interesses, e não para, de fato, moralizar as eleições, garantir ao eleitor que ele está votando de maneira consciente, límpida, e não está, portanto, sendo contaminado por qualquer tipo de manobra, principalmente daqueles que exercem o Poder Executivo. Então, senhor presidente, isso que eu gostaria de falar como uma exortação aos nossos futuros parlamentares, mas também aos nossos futuros dirigentes, que possamos fazer um amplo acordo nacional em benefício da democracia, em benefício da moralização da política, porque do jeito que está, da forma como está estruturada a situação de governadores podendo ser reeleitos, prefeitos podendo ser reeleitos, presidente da República podendo ser reeleito, estando no cargo ou deixando o vice, é muito ruim para quem realmente queira fazer qualquer tipo de mudança, de olhar para frente no sentido de que é preciso, não é bem mudança, quando eu falo mudança, não é mudar as pessoas, é mudar o modo de agir dessas pessoas. Então é preciso, de fato, que o Congresso se encarregue disso. Afinal de contas, o deputado federal representa a população. O senador representa a população, mas especificamente aqui representamos os estados. Tanto é que o meu estado, que é o menor em população, tem o mesmo número de senador que tem o de São Paulo, enquanto que São Paulo sozinho tem mais deputados do que a região norte toda. Isso é correto porque está representando a população. Mas temos, sim, de nos debruçar com coragem e com vontade sobre essa reforma política que moralize a política, que moralize as candidaturas e moralize, sobretudo, os requisitos para ser candidato. Muito obrigado, senador.